Todos, é uma alegria imensa poder estar aqui nessa manhã. O Eduardo, junto com o presbitério dessa igreja, me colocou na fogueira hoje, pela manhã, e eu devolvi a gentileza e coloquei o Eduardo na fogueira à noite. Então o Eduardo vai estar ministrando conosco à noite na nossa ceia, e eu preciso deixar aqui o meu muito obrigado como pastor da nossa Igreja Brasil para Cristo aqui em Porto Alegre, as suas congregações, por nos cederem essa linda, espaçosa, confortável casa dos irmãos, para cultuarmos durante já 4 semanas. Ficamos um domingo, nosso domingo de ceia de maio, nós não pudemos cultuar. Nossa igreja fica ao lado do Bourbon da CIS Brasil. Não pudemos cultuar porque encheu de água. Desde a quinta passada estamos no processo de limpeza, bastante coisa fora. A única coisa que eu queria trocar, que eram os bancos, eles resistiram. Meu pai, tua oração foi muito forte. Vamos precisar passar por uma reforma dos nossos bancos, mais uma madeira fortíssima. E como estamos mudando de templo, eles vão permanecer no templo histórico da nossa igreja. Só vamos reformá-los. Eles passaram 20 dias debaixo d'água e estão melhores do que as coisas de aço, né? Então realmente é impressionante. É uma alegria estar aqui, encontrar tantas pessoas que fazem parte da nossa vida, de verdade. Encontrar a minha coordenadora do ensino médio no Colégio Batista, Raquel. Não perguntem para ela muita coisa, só orem por mim. Apresentei ela para as minhas filhas, foi um momento muito tenso para mim, mas fiz isso. Encontrar aqui pessoas que hoje já fizeram e fazem parte da escola, a Escola Cristã Reverendo Olavo Nunes, uma escola fundada nos últimos 13 anos aqui em Porto Alegre, uma escola cristã com 100% dos seus professores cristãos que fica no prédio da igreja. Entendíamos que aquele prédio podia servir muito mais ao bairro e à cidade, e fizemos uma escola, e hoje já são mais de 200 alunos, educação infantil, ensino fundamental, e se Deus nos der graça, nós vamos chegar até o ensino médio. Nós temos profetizado a quadra toda, estamos orando pela quadra toda, e entendemos que parte desse processo na região que nós estamos ali é um processo do Senhor de desvalorização dos prédios ao redor da igreja, para que a gente possa adquirir. Depois o Senhor vai curar. Não me refiro necessariamente a enchente, porque a nossa rua normalmente, aqueles que são professores da escola que estão aqui sabem a nossa atenção cada vez que tem chuva forte, porque normalmente as ruas da igreja alagam, e nós temos profetizado isso, temos crido no Senhor, que depois que o Senhor nos der toda a quadra, se isso for da vontade dEle, para termos escola e continuarmos fazendo isso, cooperando com outros irmãos na cidade de Porto Alegre, que fazem o trabalho da educação cristã, educação por princípios. Se o Senhor nos der graça, vamos chegar lá em nome, na força e no poder do Senhor Jesus. Antes de conhecer o pastor José Gustavo, eu tive a oportunidade de conhecer a filha dele, a Elô, querida Elô, nossa estagiária, nota 10, nosso modelo de estagiária na escola. Esteve conosco. Então hoje muitos dos irmãos aqui eu conheço como professores, professor Davi. É ruim citar porque a gente cita um e depois não cita o outro, mas enfim, temos uma história próxima com muitos irmãos. Eu não posso abrir as escrituras sem antes, com a permissão do presbitério, convidar meu amado pai, somente para dar uma saudação, escutar a tua voz. Era tu que precisava estar aqui, então eu estou aqui com a tua bênção, com a tua cobertura. Só dá uma paz do Senhor. Como eu vi o pastor Telmo subir sempre por aqui, quase, eu perguntei se essa escada era escada de idoso.
Telmo querido, Deus te abençoe e que nos arrebate junto. Eu estou esperando o arrebatamento também, um ano mais novo do que tu. Não quero morrer não, irmãos. Gastar dinheiro com funeral, com coroa, com flores, fazer muita gente chorar, será? Queridos, é uma alegria extraordinária estar aqui essa manhã, sabe? Encontrando pessoas muito queridas do meu coração, de velhos tempos. Quanto às irmãs, eu não vou dizer o tempo, porque é indelicado, é indelicado. Agora o Telmo não tem nada de indelicado, ele é mais velho que eu, e nós nos conhecemos desde a década de 60, Telmo. Já viu? Que coisa séria. Somos salvos, remidos pelo sangue de Jesus, vamos subir ao céu no arrebatamento, quando o Senhor nos chamar, Só que eu espero não usar boné. Não, pode botar, está frio. Ainda tem uma capinha ainda. Queridos, somente uma palavrinha de 50 minutos. Não mandei me chamar. Vocês vejam que coisa interessante. Eu já participei na comunidade de culto de unidade, quando a comunidade era lá na Marilândia. Isso. Eu estive na comunidade também quando era lá na Truda, como é que é? General Câmara, lá no centro, na travessa, o primeiro lugar. Estive lá e estive no casamento de uma irmã muito querida, não é? E de um irmão muito querido, e nada mais. Mas numa ceia nunca. Olha o que a tribulação traz. Pensam que a tribulação, que a luta só traz coisas tristes e carrancudas? Não. Por causa desta tribulação que veio para o Rio Grande do Sul, eu vou tomar ceia com vocês. E vocês vão tomar ceia comigo. Está vendo? E o meu filho vai pregar nesta manhã. Então eu trago um abraço para vocês, do nosso presidente nacional, pastor Luiz Fernandes Bergamin, que está sabendo que nós estamos aqui nesta manhã e mandou um abraço para vocês, tá bom? Brasil para Cristo, de todo o país, de todas as capitais, manda um abraço apertado para vocês, tá bom? E outra coisa, denominação não chega nem nas nuvens, agora o corpo de Cristo vai passar das nuvens, e nós somos o corpo de Cristo. Deus abençoe. Amém, queridos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3, nós já vamos ler. Na oração junto com o presbitério, antes de entrarmos aqui no culto, no templo, um dos amados me compartilhou que eu teria 2 horas. Depois ele disse meia hora. Para um pastor pentecostal, eu vou escolher qual dos dois. Vou me deter no segundo e pedir a graça do Senhor para ficar dentro do meu tempo e do meu horário. Eu creio que nós estamos nesses dias vivendo os dias mais duros da nossa história. A gente escuta no conselho de pastores da cidade, no meio dos pastores, dos presbíteros, do presbitério da nossa cidade, tanta coisa, tanta revelação, palavra profética e de revelação que o Senhor tem trazido para nós nesses dias. E com base nisso, assim, que o presbitério
me trouxe no início da semana o convite para estar nesse momento de ceia. O Senhor, depois de algumas horas, nós ficamos inquietos. Tem 2 momentos na ministração ou na preparação para a palavra. O primeiro momento de inquietação do pastor é que o Senhor nos dê a direção. E o segundo momento é preparar aquilo que o Senhor nos dirigiu. E o primeiro foi solucionado pelo Espírito Santo algumas horas depois. E o Senhor me dirigiu nesse sentido e me lembrou de um tempo difícil que o apóstolo Paulo viveu no seu ministério e na sua vida. E por isso o título dessa mensagem que pode ser projetado: 3 promessas em tempos difíceis. Esse é um texto que ele cai muito no meu coração, porque é Deus falando conosco em momentos de dificuldade, em momentos de vales, em momentos difíceis, em momentos adversos. O Senhor nos dá 3 promessas, e isso não foi para mim, foi para o próprio apóstolo Paulo, num tempo muito difícil na sua vida e no seu ministério, quando aí pelo ano 52 o apóstolo Paulo está na cidade de Corinto. A data pode não ser tão precisa, mas por essa data o apóstolo Paulo esteve pela primeira vez em Corinto, porque o Senhor o permitiu atravessar para a Macedônia, depois de uma visão que ele recebe do Senhor, que um homem pedia ajuda na Macedônia. Então ele entende a direção de Deus de atravessar para a Macedônia. E é em Corinto que o apóstolo Paulo tem um flash de desânimo. É em Corinto que o apóstolo Paulo tem um flash de fraqueza e de esgotamento. Mas para nós entendermos melhor o que está acontecendo com Paulo quando ele chega em Corinto, nós precisamos olhar. Eu peguei a imagem da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele entra na Macedônia, e ali em Atos capítulo 16, 17, 18, se não me falha a memória, relata, o discípulo de Paulo, Lucas, relata lá pelo ano 62, 63, 10 anos depois, o que acontecera com o apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária. E nessa segunda viagem missionária, antes de chegar em Corinto pela primeira vez, para plantar uma igreja, Paulo começa com um desentendimento com seu amigo Barnabé. E depois desse desentendimento acerca de João, ele começa uma próxima viagem com Silas, e depois passa e recolhe também Timóteo. E depois da visão eles entram para Filipos. Em Filipos, quem sabe a maioria já lembra da história. Paulo vai buscar um lugar de oração, vai para o seu momento de oração, e ele encontra uma mulher. Essa mulher se converte, chamada Lídia. Depois disso, em outro dia, ele está passando e uma mulher que era adivinha, ele expulsa os demônios daquela mulher. Aquela mulher é liberta, e por causa disso Paulo e Silas são açoitados. A palavra diz que eles são açoitados severamente. E depois de serem açoitados, eles são colocados na prisão. Aquela história maravilhosa do terremoto, do carcereiro com a sua família que se converte ao Senhor. Mas Paulo depois sai de Filipos, e depois de passar em outra cidade, ele chega em Tessalônica. Aqueles irmãos que têm mais o texto de Atos na mente, ou a história da segunda viagem, vão lembrar comigo que em Tessalônica, os judeus de Tessalônica, Paulo está pregando na sinagoga em Tessalônica, e muitas pessoas gregas começam a se converter ao Evangelho de Cristo. Isso produz inveja, ciúmes no meio dos judeus, que começam a perseguir e incitar a multidão contra o apóstolo Paulo, a ponto de Paulo ter que sair fugido de Tessalônica. E de Tessalônica ele vai para Bereia. Chegando em Bereia, a palavra diz que os de Bereia
eram mais criteriosos, eram mais excelentes. Quando Paulo falava, eles avaliavam o que Paulo estava falando nas Sagradas Escrituras de então, que era o Antigo Testamento. E também em Bereia, acontece que ao consultarem aquilo que dizia na palavra, muitas pessoas se convertiam ao Evangelho de Cristo, até que os judeus perturbados de Tessalônica chegam em Bereia. Ficam sabendo que Paulo está pregando em Bereia, que as pessoas estão se convertendo em Bereia, que os judeus e gregos estão se convertendo em Bereia, e incitam a multidão contra o apóstolo Paulo. E Paulo, depois de ter sido perseguido, açoitado, preso em Filipos, depois dele ter sido enxotado de Tessalônica, agora ele é também enxotado de Bereia, e vai até uma cidade conhecidíssima até os dias de hoje, que é a capital da Grécia, que eu tive a oportunidade de visitar em uma das viagens que nós fomos com um grupo da igreja para Israel, chamada Atenas. E eu imagino que Paulo está pensando em Atenas. Paulo, como ele recebeu o chamado de ser o apóstolo dos gentios, o apóstolo dos judeus deveria ter sua capital em Jerusalém. Mas o apóstolo dos gentios, como ele vai pregar o evangelho até os confins da terra, a melhor capital para o apóstolo Paulo, para montar sua base, o seu QG, é Atenas. O centro da filosofia, o centro da oratória, da argumentação do mundo. E Paulo encontra um espaço, ele chega diante de um templo a um Deus desconhecido, um altar, um templo não, um altar a um Deus desconhecido, e ele parte dali, com toda a sabedoria que Deus dá a Paulo, começa a pregar o evangelho. E convidam Paulo então para, diante dos filósofos, diante dos sábios, pregarem o evangelho para todos, dizer aquela nova filosofia, ou aquela nova argumentação, ou aquela nova religião, que de uma forma muito interessante um judeu estava falando. E todos se reúnem para escutar Paulo, até que Paulo fala sobre ressurreição. E para um filósofo entender ressurreição é muita coisa. Então eles dizem alguma coisa mais ou menos assim para o apóstolo Paulo. O argumento desse homem é de alguém com uma cabeça do tamanho de um passarinho. Porque ele estava indo bem, mas ele acredita em ressurreição dos mortos. E isso é impraticável para um grego. Impraticável para um grego pensar num corpo que é ruim. O bom é estar fora do corpo, um corpo que é ruim, que é carnal, que é problemático ressuscitar, que Deus tenha um projeto para o corpo, assim como Ele tem para a alma e para o espírito. Então eles descartaram o apóstolo Paulo. E se Paulo tivesse, daí eu estou pensando, não é a palavra que diz, se Paulo tivesse alguma ideia de montar o seu QG ou a sua sede em Atenas, ele é mandado embora de uma forma muito ruim, vergonhosa. Desprezam a mensagem do apóstolo Paulo. Nesse momento, Paulo já está sem os seus amigos Timóteo e Silas, que provavelmente ficaram ou em Tessalônica ou em Bereia, em uma das cidades. Depois, um deles chega até Atenas, mas Paulo vai sozinho, diga assim comigo, sozinho, para Corinto. De Atenas para Corinto tem aproximadamente 75 quilômetros. Paulo faz isso caminhando. Então, provavelmente ele leva 2 dias de caminhada até Corinto. E é em Corinto que Paulo chega num momento da sua vida e do seu ministério, que a palavra que eu uso no meu vocabulário é até simples, mas eu acredito que todos nós vamos entender aqueles dias que nós estamos xoxos, aqueles dias que nós estamos abatidos. Entendendo esse contexto, prisão, rejeição, perseguição, Paulo enxotado, desprezado na sua mensagem, apesar de pessoas se convertendo. Paulo chega em Corinto, numa cidade muito difícil.
Uma cidade tão difícil de imoralidade que naquela época era comum as pessoas estarem numa roda de moralidade e usar uma expressão que, se não me falha a memória, era corintianizar, que diz respeito à imoralidade, que diz respeito a uma vida desprovida de qualquer tipo de regras morais e éticas de comportamento. A cidade de Corinto é uma cidade tão difícil que quando Paulo escreve a primeira carta para os irmãos já convertidos em Corinto, é uma carta que nós estudamos recentemente na igreja, que o propósito dessa carta é responder uma resposta aos problemas da igreja de Corinto. Uma igreja problemática. Isso me dá um ânimo como pastor, porque nem toda igreja problemática é fruto de um pastor problemático. Porque se Paulo era problemático, então... E Corinto era uma igreja muito problemática. Era a igreja do Paulo, do Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Era a igreja da divisão, era a igreja do cisma, era a igreja que rasgava o corpo de Cristo, dividindo ele em grupos, era uma igreja imoral. Talvez isso é contraditório, mas a igreja de Corinto estava tendo problema com imoralidade. Por mais que Paulo comece a carta, dirigindo a carta para os raigos, para os santos de Corinto, era uma igreja que estava tendo problema com imoralidade. E essa é a situação do apóstolo Paulo, ele está colocado ali num tempo de fraqueza. Pastor, como é que tu pode me dizer que Paulo estava sentindo isso? Porque Paulo diz, alguns anos à frente, quando Paulo está em Éfeso, no finalzinho do seu tempo em Éfeso, ele escreve uma carta, porque os irmãos da casa de Clói chegam em Éfeso, ou alguém chega lá, ou os irmãos de Clói são de Éfeso e vão para Corinto. Essa definição exata eu não encontrei, mas a verdade é que não mandaram em direta. Paulo não mandava em direta nas redes sociais. Paulo, quando escreve a carta, ele diz, olha, eu sei dessas informações porque os irmãos da casa de Clói me disseram. Ele já disse o que aconteceu, porque ele estava escrevendo aquela carta de repreensão e de instrução e de orientação, respondendo sobre alguns problemas da igreja de Corinto. Irmãos, põe igreja problemática, era a igreja de Corinto, numa cidade problemática. E ali está o apóstolo Paulo, que o texto que você vai ler em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3, diz como Paulo se sente quando esteve, eu imagino, quando chega em Corinto. E é claro imaginar dessa forma, porque o apóstolo Paulo vem de ser açoitado. Irmãos, nós estamos há 30 dias trabalhando com multirão, trabalhando fazendo vianda, trabalhando cuidando de famílias. Nós fizemos uma lista entre os nossos irmãos de Porto Alegre e da Ilha da Pintada, que é Porto Alegre também, mas por a gente tem que atravessar a ponte, parece quase uma outra cidade. Entre todos nós fizemos a lista, somos mais de 100 famílias afetadas pela enchente, além da igreja e da escola, que se Deus permitir, segunda-feira nós vamos abrir, através de uma manifestação poderosa, de um milagre de Deus, para nós conseguirmos, mas faremos. Mas nesses dias nós estamos trabalhando, chega uma hora que a canseira bate. Eu imagino o apóstolo Paulo, caminhando, pregando, batalha espiritual, guerra espiritual, sendo açoitado, sendo perseguido, sendo difamado, aprisionado, severamente açoitado. Chega em Corinto, quando ele chega em Corinto, encontra os seus amigos Áquila e Priscila. Eu acho que Paulo tem aquele momento de dizer assim, eu não sei se ele chorou quando encontrou eles, eu sou chorão, eu choraria. Eu abraçaria a Áquila e começaria a chorar, de encontrar alguém conhecido e dizer, ufa. Mas Paulo diz nesse texto, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. 4 anos depois, quando Paulo escreve, aproximadamente 4 anos depois, quando Paulo escreve uma carta para essa igreja, que ele esteve aproximadamente no ano 51 ou 52, ele lembra como ele se sentia quando ele esteve em Corinto. Ele diz, foi com fraqueza, temor e tremor que eu estive com vocês. Aqui fala também da humildade do apóstolo Paulo,
fala do que ele diz, de como ele se encontrava no que diz respeito à palavra. Ele diz: eu não vim aqui com palavras de persuasão, mas vim aqui pregar o evangelho puro de Cristo. Essa fraqueza diz respeito a isso também. Mas o apóstolo Paulo está se referindo também a uma situação que ele se encontrava, de se sentir um pouco deprimido, no uso errado, quem sabe, desse termo, se sentindo um pouco desanimado. Irmãos, a gente no púlpito tem até medo de falar que o crente fica desanimado, porque parece que desânimo é coisa de quem não é crente. Irmãos, eu não sei vocês, eu às vezes fico desanimado. Eu às vezes chego em casa e digo: Anto, eu preciso dormir, eu preciso descansar, me dá um dia, e amanhã de manhã eu creio que a misericórdia, a bondade, a graça do Senhor e a força do Senhor vai se renovar sobre a minha vida. Eu creio nisso, mas hoje eu tô chateado, eu tô triste. Primeira vez que eu entrei na igreja, vi os bancos debaixo d'água. Aquele dia foi um dia que eu voltei para casa e disse: Anto, hoje me pegou de cheio. 7 dias depois da enchente, eu disse: hoje me baqueou. Eu creio que nós estamos em alguns dias que como porto-alegrenses e gaúchos, nós estamos baqueados, introspectivos, xoxos. A gente está cansado de assistir notícia, porque parece que nunca termina. O rio continua alto, ainda acima da taxa de inundação. Isso é inacreditável, que nós estamos há 30 dias vivendo isso, irmãos, isso é inacreditável. E desculpa, não tem corpo que aguente, nem de crente e nem de ímpio. E aqui Paulo reconhece a sua fragilidade. Ele diz: foi com fraqueza, foi com temor e com tremor que eu estive entre vocês. Todos nós temos momentos na vida de desânimo e de abatimento, momentos em que alguma coisa não anda bem, algo não está funcionando, e chega sobre nós uma espécie de desânimo. Nós recebemos um não, um negócio não fecha, um filho está desempregado, alguém passa por um problema, a empresa enche de água, os móveis que estão sendo pagos parcelados agora têm que ser colocados todos na frente de casa. Irmãos, só super-homem não sente isso. Um dos irmãos que eu fui visitar em Canoas, no outro domingo eu disse: irmãos, precisamos de ajuda amanhã só para uma coisa, irmãos que possam ajudar a colocar tudo na casa do irmão bispo fora. A igreja alugou os containers, chamou os containers e nós colocamos toda a casa fora. Chega a nós uma espécie de desânimo, e é nesses momentos que muitos irmãos chegam a dizer: eu vou desistir, eu não vou continuar, eu não consigo ver como é que está a minha casa, eu estou orando a Deus pedindo uma direção, porque eu não sei qual é o próximo passo, eu não sei o que fazer, eu não sei qual o próximo passo dar, irmãos. Nesses momentos da nossa vida, alguns chegam até a dizer: vou trocar de igreja, a gente chega a questionar algumas outras coisas que jamais deveriam ser questionadas, porque a gente fica introspectivo, às vezes por questões familiares. Pessoas olham para o casamento, e foi falado aqui sobre a importância da família, e dizem: acho que não vai dar, acho que não tem solução para o meu casamento, vou separar. A verdade é que a gente encontra um grande grupo de crentes e filhos de Deus que estão parados, parece que querem andar, mas estão amarrados. Tem um grande potencial, uma grande capacidade, até alguma vontade, mas pouco resultado por causa do desânimo. Pessoas que, quem sabe, ficam sempre nesse status. É nesse contexto que o apóstolo Paulo está não questionando jamais a sua fé, as suas convicções, a fortaleza dele no Senhor, mas desanimado.
Há dois motivos que me fazem conhecer desse assunto. Primeiro, porque como ser humano, por mais que espiritual e servo do Senhor, às vezes a gente fica desanimado. E segundo, por escutar muitos colegas, amigos, homens e mulheres, que às vezes passam, homens de Deus, que passam por momentos assim. E é nesse contexto que Deus começa a estruturar uma linda igreja na cidade de Corinto. E agora eu gostaria que você abrisse comigo Atos capítulo 18. Versículo 9, porque aqui tem a promessa, as 3 promessas para os tempos difíceis. E essa palavra é para mim nessa manhã, amém? É para alguém mais aqui, essa palavra é para nós nessa manhã, amém? Essa palavra é para a igreja em Porto Alegre nessa manhã. Essa palavra é para mim, eu tenho grifado na minha Bíblia, esse trecho do versículo 10, eu tenho grifado na minha Bíblia, porque a palavra são as promessas de Deus nos dias e nos tempos de desânimo, nos tempos de abatimento, nos tempos de luta, nos tempos de dúvida, nos tempos de incerteza. Versículo 9 diz: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Irmãos, a gente vai parar por aqui, eu já sigo. Uma noite o Senhor vê como Paulo estava se sentindo e fala com Paulo em visão. Irmãos, a primeira palavra que eu recebi nesses dias foi da minha sogra, lá da Argentina, de Buenos Aires, que me manda uma palavra quando nós ainda estávamos sábado, domingo, e toda essa confusão de enche, não enche, alaga, não alaga, vai até onde, quantos são, quantos somos. Ela me manda uma palavra curta, dizendo assim: Olavo, ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias. Irmãos, essa palavra me sustentou 4 ou 5 dias. Quando eu estava desanimando de novo, eu ia numa reunião de colegas aqui da cidade de Porto Alegre, e alguém trazia uma outra palavra rema de Deus, e aquilo me sustentava de novo. Outro dia no devocional nós abríamos a palavra. Irmãos, o que nós precisamos nesses dias não são de recursos financeiros, são de palavra de Deus. Palavra de Deus, é a palavra de Deus que nos sustenta. Paulo recebe uma palavra de Deus, e se Deus traz uma palavra para Paulo, é porque Deus sabe que Paulo estava precisando de uma palavra, e Deus diz para Paulo: Paulo, não tenha medo, continue falando, não fique calado. A primeira promessa de Deus é a sua presença. O versículo 10 diz: pois eu estou contigo, eu estou com você. Essa é a primeira promessa. Nos dias e momentos de abatimento na nossa vida, que nós dizemos: Senhor, o que está acontecendo? Eu preciso de um socorro. E a palavra de Deus para o apóstolo Paulo foi a seguinte: Paulo, não desanima, não joga a toalha, não solta a corda, continua pregando, continua trabalhando. Por quê, Paulo? Se Paulo perguntasse para Deus: mas por que eu devo continuar trabalhando? E daí Deus bate no peito e disse: eu sou contigo. Paulo, eu sou a tua força, Paulo. Eu vou te ajudar a reconstruir. Tu não está sozinho. Eu sempre vou estar do teu lado, eu sou contigo. Hebreus 13:5 diz: eu nunca o deixarei, eu nunca o abandonarei. Uma das coisas que mais deve produzir ânimo na nossa vida é que qualquer que seja a circunstância que estejamos vivendo, o Senhor sempre vai estar do nosso lado. Irmãos, essa promessa, a gente vai passar pelo vale da sombra e da morte, e o Senhor, o bom pastor, Salmo 23, vai estar conosco. No momento de solidão, Salmo 27, ainda que pai e mãe me abandonem, eu não vou abandoná-los, porque eu sou com vocês. Nós podemos perguntar qual é a diferença de um cristão e de um não cristão. O cristão não enfrenta desânimo? Enfrenta. O cristão não enfrenta fracasso? Enfrenta. A diferença é que o Senhor está conosco.
Irmãos, esses dias eu fui visitar um dos diáconos da nossa igreja, um dos presbíteros da nossa igreja, estava muito debilitado no hospital. Irmãos, eu fui para lá para animá-lo, eu saí de lá animado, com vergonha. Com vergonha. Eu tenho um problema que a minha cara não é uma cara muito simpática, o meu rosto. E ele também não é um rosto muito alegrão assim. E eu me esforço, irmãos, eu me esforço. Sabe aquele tipo de perdão que os irmãos dizem na igreja? E comigo acontece frequentemente de alguém chegar para mim e dizer: olha, eu tenho que te pedir perdão, porque eu te achava nojento. Aquele tipo de perdão que não precisa nunca pedir, depois que a pessoa já trocou isso no coração, nunca precisava ter falado. E não adianta, a cara da gente. Um dia estou eu, e eu estou tentando, irmãos, mudar isso. Um dia estou eu num hotel com a família, penso em dias felizes, e eu chego no elevador e uma senhora chega para mim e diz: tu está bem? Irmãos, aquele dia eu entrei em crise. Ela saiu do elevador, eu me olhei no espelho, eu disse: Senhor! Nem sei por que eu contei isso. Cheguei com um presbítero, obrigado meu amor. Cheguei para visitar o presbítero no hospital, e eu fui para animá-lo. Irmãos, eu saí de lá, ele me trouxe, estava quase morrendo. Ele me trouxe tanto testemunho de fé, que eu tive que chorar com ele. Eu disse: presbítero Sadi, o senhor pode orar por mim? Claro, pastor, eu oro. E nós oramos juntos, tivemos um tempo de comunhão, e eu saí dali intrigado. Eu disse: Senhor, nos momentos mais difíceis é quando a presença do Senhor é mais nítida na nossa vida. Hoje eu já chego no hospital, quando eu sei que eu vou visitar um crente, eu sei que ele vai ter algo para impartir comigo. Porque nós estamos vivendo um tempo de saúde aos 42 anos, um tempo de ver os filhos crescerem, de ver a igreja crescer, de ver os projetos e os sonhos de Deus se estruturarem. Quando nós estamos do lado de pessoas que estão sofrendo, parece que eles estão um passo à frente na intimidade com Deus, porque ali não tem cerimônia, ali não tem aparência, ali é a pura verdade de alguém que sofre com o seu Deus. O crente vai sofrer, o crente vai passar enfermidade, vai passar luta, mas nós temos uma promessa. O Senhor diz: eu sou contigo. Mas Evangelho segundo Mateus termina dizendo: eu sempre vou estar com vocês até o fim dos tempos. Logo mais nós vamos cear. Eu já estou caminhando para o final. Se o irmão do teclado quiser me acompanhar, isso é muito bom. Irmãos, tem uma palavra que não acredite de nenhum líder, quando ele diz assim: estou encerrando. Ele vai levar mais uns minutinhos, mas eu tenho 5 minutos e já encerro. A segunda promessa. O Senhor olha para Paulo e diz: Paulo, tu está meio assustado, né? Eu sou contigo. Deixa eu te dizer mais: ninguém vai te ferir, eu sou o teu protetor. Primeira promessa, diga assim comigo: a presença de Deus. Segunda promessa, a proteção de Deus. Irmãos, eu não sei o que está vindo na sua mente, mas eu vejo um gigante se levantando assim como uma muralha, dizendo assim: para tocar em ti tem que passar por cima de mim primeiro. Esses dias me assaltaram, queriam levar um carro, e a Joana era pequenininha, era bebê, estava na cadeirinha atrás. Eu disse para um rapaz, um jovem que estava com uma arma apontando para mim, eu disse: eu não vou sair do carro se tu não permitir eu tirar minha filha. Se ele quisesse fazer qualquer coisa diferente, ele teria que primeiro tirar minha vida para poder fazer qualquer coisa com alguma das minhas filhas. Quando eu escuto essa palavra do Senhor para Paulo, o Senhor diz para Paulo: ninguém vai te ferir, ninguém vai te fazer dano. Por quê? Porque eu sou o teu protetor. Você sabe que nada acontece na vida do crente sem que Deus permita. Isso me faz dizer para você nessa manhã algo não muito bom, que até as coisas ruins só acontecem porque Deus permitiu. A água só entrou na sua casa porque Deus permitiu. A água só invadiu, ou na verdade tomou o lugar que é dela, que nós invadimos, porque Deus permitiu.
só acontece, só cai um fio de cabelo da nossa cabeça, porque Deus permite. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos. Esses dias eu estava refletindo na provisão e na providência de Deus, e quando o texto diz que olhem os pássaros, e eu sempre pensava que era a mamãe passarinho que alimentava o seu filhinho passarinho, mas na verdade é o próprio Deus que os alimenta. Eu sempre preguei por muitos anos que o homem é o provedor da casa. Depois eu descobri que o provedor da casa é Deus, não é o homem, é Deus. E Deus usa o homem na sua função para ser um agente de Deus na sua casa, para os seus filhos, sobre a esposa. Mas Deus é o nosso provedor, a nossa força está nele. A palavra diz: maldito o homem que confia no homem e na força do seu próprio braço. Não é na amizade de alguém, mas é na sua segurança, no seu conforto. Irmãos, no momento de desânimo e de abatimento, a palavra de Deus ressoa no meu ouvido: eu sou contigo, ninguém vai te ferir. Para passar por cima de ti, tem que passar por cima de mim. Eu sou o teu Deus. Nada que Deus quiser, nada vai acontecer com você. Sabe o que é isso? Nada que Deus não quiser vai acontecer com você. Nada, absolutamente nada. Não é tão fácil digerir isso, porque pode ser que eu estou falando, pode ser não, eu estou falando para alguns irmãos aqui que estão com a sua empresa debaixo d'água. Entender Romanos 8:28, todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, não é fácil. Eu tenho pedido para o Senhor nesses dias: Senhor, me dá a palavra para compartilhar para esses irmãos que estão sofrendo isso, à medida que nós vivemos isso na igreja. Mas eu preciso crer na palavra. Se eu não crer nisso, eu não posso falar isso que eu estou falando. Eu creio. Morreu porque Deus permitiu, mas foi de uma forma trágica. Deus estava ali presente, Deus estava ali, porque nada que Deus não quisesse. Porque eu creio num Deus que é todo poderoso. Tem pessoas que se acham que Ele pode todas as coisas, Ele então não conhece todas as coisas. Outros dizem que se Ele conhece todas as coisas, Ele não pode todas as coisas. Eu acho que Ele é onisciente e onipotente. Eu acho que Ele pode todas as coisas, conhece todas as coisas. E a gente vai ter que entender lá no céu e dizer: Senhor, por que isso aconteceu? Quem sabe o Senhor nos explique. Mas eu tenho dito que nesses dias o melhor é tentarmos entender como viver esses dias, mais do que por que esses dias. E o Senhor está nos dizendo nessa manhã: eu sou contigo, eu sou o teu protetor, eu estou do teu lado. E talvez cheguem na sua mente o Salmo 91:2: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, o Todo-Poderoso diz: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Aquele que descansa debaixo da sombra do Onipotente. Se eu estou te vendo aí debaixo d'água, mas eu estou contigo, e a água só vai até o limite que eu vou permitir, não vai passar. Eu me lembro da resposta do discípulo quando Jesus acorda no meio da tormenta e manda parar o vento, manda parar o mar. Os discípulos olham para ele e dizem assim: quem é esse que vento e mar lhe obedece? Nesse momento, irmãos, eu me curvo diante do Senhor. A gente diz assim: Ele é Senhor. Ele é o Senhor do vento e do mar. E para encerrar, presença de Deus, proteção de Deus e potencial de Deus. O Senhor diz para Paulo vê uma visão. Nessa visão, a palavra é: eu tenho muita gente nessa cidade. Paulo, pode ser que tu esteja olhando ao redor aí, as circunstâncias, aquilo que tu está enxergando não é muito bom, a resposta das pessoas não é boa, mas eu sei o amanhã, eu conheço o futuro. Eu tenho muita gente nessa cidade. O que é mais interessante de tudo isso é olhar para o final do texto. Versículo 8 diz: assim, deixa eu forçar o texto, por causa disso, por causa dessa palavra, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Por causa dessa palavra, Paulo ficou mais tempo. Talvez ele estava doido para ir embora, dizendo assim: eu vou sair de Porto Alegre, eu vou sair do Rio Grande do Sul, eu vou ir para outro lugar. E a palavra do Senhor vem e diz:
eu sou contigo, Paulo, não fica com medo, não fica com medo. Não para de pregar, não para de fazer. Eu plantei vocês aí para esse tempo. Uma igreja, irmãos, mais forte do que nós mesmos sabíamos e conhecíamos e tínhamos entendimento. E é o que nós estamos vendo, que organicamente a igreja se organizou de uma forma na cidade de Porto Alegre, que cada lugar que eu visito e vejo que os pastores estão fazendo, que as igrejas dos presbitérios estão fazendo, eu digo: Senhor, Tu és o Deus da igreja. Tu és o Deus da igreja. Depois dessa palavra, Paulo diz, Lucas diz, aquilo que Paulo falou para ele: Lucas, escreve aí, cara, escreve aí, que por causa daquela palavra, eu fiquei lá mais 1 ano e meio, porque a palavra do Senhor me sustentou, dizendo que Ele é o meu protetor, Ele vai estar presente. E se eu acreditar naquilo que Ele está por fazer, eu posso profetizar que o melhor de Deus ainda está por vir. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por aquilo que Tu estás fazendo e ainda há de fazer. Nos ajuda, ó Pai, nesse tempo, a reconstruir a nossa terra. Nos ajuda, Senhor, a nesse tempo termos essa certeza do sucesso divino. Talvez é difícil enxergar isso agora, mas, Senhor, essa não é a minha palavra, essa é a Tua palavra, Senhor. Se fosse minha seria muito pobre, mas é a Tua palavra. Foram essas palavras que estão registradas, as sagradas escrituras, ó Pai, toda ela inspirada por Deus. Senhor, que em nome de Jesus, nessa manhã, assim como Paulo foi animado, através da visão que ele esteve lá em Corinto, que sejamos animados, ó Pai, da mesma forma nessa manhã. Ó Pai, que o nosso ouvido espiritual escute nessa manhã o Teu Espírito dizendo: eu sou contigo, eu prometi e vou continuar sendo contigo, eu sou o Teu protetor. Ninguém vai te fazer dano, ninguém vai te ferir. E eu tenho muita gente nessa cidade, eu vou dar graça para vocês reconstruírem, porque eu estou no controle de todas as coisas. Senhor, renova as nossas forças, renova o nosso ânimo nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém.